E aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos falar nessa noite sobre o poder de Deus para a salvação. É o mês de missões e nós temos falado nesse tema. Jesus como solução para as nossas vidas. Essa é a mensagem central do Evangelho. É Jesus. É a confissão de fé da igreja. Que Jesus é a solução para as nossas vidas. E o tema é esse, o poder de Deus para a salvação. Só há uma forma de ser salvo, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, salvando homens e mulheres, a humanidade, pecadores. E a salvação do começo ao fim é pela fé, pela graça mediante a fé. É a obra completa de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Então Cristo, ele é o centro, o cerne, o núcleo central da pregação. A Bíblia toda aponta para Cristo. Os sacrifícios do Antigo Testamento, todo animal que era sacrificado apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se hoje nós estamos aqui é por causa disso. E a igreja ela tem lutado para manter esse evangelho genuíno, um evangelho simples, que Deus amou o mundo de tal maneira, que ele veio para nos substituir, porque tem entrado durante esses 2000 anos de fundação da igreja, literalmente, quando ela foi ela virou uma instituição, tem entrado muitas heresias na igreja, falsos profetas. O próprio povo de Deus, na época de Paulo aqui, que ele escreveu a carta, as suas cartas, existiam os judaizantes, que queriam voltar aos rudimentos antigos. Quais eram esses rudimentos? As festas, a Páscoa. Nós hoje não celebramos Páscoa, o crente não celebra Páscoa. O crente celebra a ressurreição de Cristo no domingo, no dia de hoje, porque ele é um Deus de vivo, não de mortos. Então, o veneno de Satanás entra dentro da igreja, através da teologia da prosperidade, a teologia do coach. Eles estão trazendo mensagens para massagear o seu coração e não palavra de transformação que muda e transforma a igreja. É o veneno de Satanás, e muitas igrejas têm se debandado para esses tipos de pregação, que é chamada a teologia humana, a teologia da glória humana. É aquela coisa que ele diz: eu determino, você é, você pode e você tem. Nada disso tem na Bíblia. Nada disso tem na Bíblia. Não é para balançar a cabeça não, confirmando não, meus irmãos. Não é para balançar não, é o contrário, é para fazer isso, viu? Não é para balançar concordando não. Porque a teologia da glória é uma heresia que entrou dentro da igreja. E quando a gente tira ou coloca algo, maldito é aquele que tira alguma coisa ou coloca nessa palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas. Nós não diluímos a palavra de Deus, nós não mercadejamos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, desde aquela época, disse que muitos estavam mercadejando a palavra de Deus. É como se você fosse botar gasolina no carro e a metade fosse gasolina e a outra metade fosse álcool. O que é que vai acontecer com o carro? Vai bater o motor. Por um tempo vai haver aquela animação, aquele fervor, mas depois o motor do carro vai bater. Por quê? Porque não estão alicerçados em Cristo. Uma pergunta que fica para a igreja, para que nós possamos pensar nessa noite é: nós como igreja do Senhor, estamos pregando o evangelho genuíno? Essa pergunta, nós estamos pregando, falando e testemunhando que a solução para a vida das outras pessoas é Cristo? Cristo não é só a solução para a nossa salvação, mas ele é a solução para transformar o nosso coração, renovar a nossa mente. Porque o evangelho de Deus, o próprio Deus, ele é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Pensavam que não tinha Bíblia, né? Romanos 1. Abramos nossas Bíblias em Romanos 1. Romanos 1. Vamos nos deleitar nesse texto, poderoso texto. São 2 versículos que mudou a história da igreja. Esses 2 versículos aqui, você nota aí, ou então sublinha em sua Bíblia.
Foi através desses 2 versículos que a igreja volta ao evangelho genuíno. Um homem, lendo isso aqui, confronta a igreja romana e dizendo: não, é a palavra de Deus. Nós vivemos por fé. Não é o que eu faço, não é o que eu sou, não é minhas penitências que podem me salvar, mas Cristo Jesus, o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. É isso. Romanos 1, verso 16 e 17. Eu vou ler o 16, o par, e a amada igreja, o ímpar. A palavra de Deus diz assim, nós vamos trabalhar com esse tema hoje, tá? O poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus diz assim, Romanos 1, versos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: pois não me vergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também o grego. Do começo ao fim, a salvação é pela fé. Olha o que é que ele diz no versículo 17: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé e fé, do começo ao fim. A salvação é pela fé, porque está escrito: o justo viverá por fé. A salvação é assim, quando nós somos encontrados pela fé. Essa carta é uma carta evangelística, totalmente evangelística, é uma carta missionária. Paulo já tinha pregado na Ásia Menor todinha o evangelho, e não tinha mais espaço, e ele queria chegar onde? Na Espanha. E para ele ir à Espanha, onde a igreja de Roma estava no meio, ele tinha que passar por lá, e ele queria o quê? O apoio daquela igreja. Nós temos que apoiar os trabalhos missionários. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que apoiar os trabalhos missionários. Qual o contexto dessa carta? Eu vou pegar só o versículo 1, para depois a gente dar seguimento. Depois que nós somos alcançados pela fé, salvos pela fé, tá? Deus, ele nos chama e ele vai apresentar agora quatro características do salvo. Nós somos servos de Deus, ele vai mostrar 4 características. Se nós estivermos vivendo essas 4 características aqui, nós estamos fazendo a vontade de Deus. A primeira, verso 1, Paulo, logo no comecinho, verso 1, Paulo, servo de Cristo Jesus. Nós estamos na igreja para servir ou para ser servido? Esse é o primeiro pensamento que nós temos que pensar nessa noite. Nós estamos aqui para servir ou para ser servido? Jesus veio para ser servido, não foi? Jesus veio para ser servido? Jesus veio para servir. Ele veio para servir. Agora nós somos servos, propriedade exclusiva de Deus, escravos de Cristo, não escravo mais do mundo e do pecado, não. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, de Jesus, servo. Nós estamos aqui para servir a igreja, para edificar o corpo de Deus e glorificar Cristo através das nossas vidas. Estão querendo inverter o papel. Eu estava dizendo ontem na igreja do Moraes, ninguém quer pegar o evangelho ninguém quer pegar o ministério da recepção. Ninguém quer pegar o evangelho da recepção, o ministério da recepção. Ninguém quer pegar. Nós estamos aqui para servir. E Davi disse que queria estar o quê? Na porta da casa de Deus, todos os dias da vida dele. Isso é para que a igreja possa pensar, para que a igreja possa analisar. Nós estamos cumprindo essa função, fazendo a vontade de Deus. Servo aqui é submissão, devoção, obediência a quem? A Deus. Então essa é a primeira característica de um salvo. A segunda, você foi chamado. Olha o que é que ele diz, verso 1. Paulo, servo de Cristo, chamado. Você foi chamado pela graça de Deus. Deus lhe chama e você vem e obedece e diz: eis-me aqui, Senhor. Nós somos chamados, e esse chamado é antes da fundação do mundo. Ele tinha um propósito para a sua vida antes da fundação do mundo. Não é por acaso que você está aqui hoje. Não foi pelo um convite de um parente, de um vizinho, mas é o chamado de Deus. Ele nos chama, ele nos atrai, ele nos traz
Servos chamado, logo em seguida, chamado para ser apóstolo. Essa palavra aqui é missionário no grego, para ser enviado. Primeiro servo, depois chamado, depois apóstolo, enviado. Apóstolo só teve os 12 mais Paulo, mas aqui a palavra é enviado. Nós fomos chamados para ser enviados. Como é que nós pregamos a palavra de Deus? Um enviado, um missionário. Nós começamos por casa. O que é que Jesus diz lá? Samaria, Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então Araripina, Pernambuco, Brasil e o mundo. A missão é seguida ao mesmo tempo. Nós estamos pregando em Araripina, tem alguém pregando em Pernambuco, tem alguém pregando no mundo e tem alguém pregando nos confins da terra. Então nós somos chamados para pregar essa palavra de Deus. A igreja tem esse ministério, servo, chamado, enviado. E agora ele fecha, no finalzinho do verso 1. Para ser apóstolo, ele diz... Vou ler completo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado. Literalmente, você é um santo de Deus. Separado de quê? Separado do pecado, separado das inclinações, separado das nossas paixões, da paixão do nosso coração. E foi lendo esse evangelho aqui, esses 2 versículos, que a igreja saiu de um período medieval que se chama trevas. A igreja vivia em trevas do século X ao século XV. Os padres rezavam de costa em latim, para que ninguém descobrisse a verdade de Deus, para que pudéssemos ser libertos. Era um tempo de trevas, era um tempo que eles viviam adorando homens, adoração de santos, veneração de Maria. O mundo estava em trevas e Deus levanta quem? Um homem. Para que esse homem pudesse ler esses 2 versículos aqui e transformar o mundo. Transformar o mundo. Foi lendo essa carta aqui também que um dos pais da igreja que perseverava, que mantinha, foi convertido. Mas Agostinho de Hipona foi no capítulo 13, para você ver o poder dessa carta. E Paulo faz algumas declarações sobre o poder de Deus para a salvação. A primeira está no versículo 16. Esse versículo é como se ele estivesse compactado, de tão rico que ele é. A primeira declaração de Paulo, no verso 16, olha o que ele diz. Quero que vocês prestem atenção. A primeira declaração de Paulo: eu não me envergonho do evangelho. Meus irmãos, aqueles que se envergonharem de Cristo no grande dia do Senhor, ele se envergonhará de você. Nós não podemos nos envergonhar de pregar Cristo, de dizer que Cristo é a solução, de dizer que só Cristo salva. Nós não podemos nos esconder. O Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Nós não podemos deixar de falar, de anunciar que só Jesus salva, que só Jesus é a solução. Por que Paulo estava falando isso? Porque Paulo tinha sido um perseguidor da igreja, fariseu dos fariseus, treinado aos pés de Gamaliel, perseguidor da igreja, ameaçava a igreja de Cristo. Ele manteve uma cruzada pessoal para perseguir, prender, interrogar e torturar os crentes. Mas o que é que Deus faz? Chama esse homem, servo, chamado, separado, enviado. Chama através da palavra. E esse homem é alcançado, tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Igualmente nós tivemos um dia um encontro com Jesus. E qual é nosso papel? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa é a primeira declaração de Paulo. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Esse homem antes perseguia a igreja, odiava a igreja, tinha vergonha do Evangelho de Cristo. Agora a sua própria fé é pregar Cristo. Ele abraçou o Evangelho de Cristo. Ele se dedicou até o último dia de sua vida, quando sua cabeça foi rolada, decepada lá em Roma. Esse homem se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. E esse evangelho se expandiu na Europa toda, chegou nos Estados Unidos, chegou no Brasil e chegou em Araripina.
E nós estamos aqui hoje para ouvir falar desse evangelho. Porque os judeus, meus irmãos, esperavam, Paulo era judeu, fariseu, eles esperavam um Cristo com a espada na mão para reaver o trono de Davi. Eles não sabiam que Cristo ia nascer numa cidadezinha chamada Galileia, lá que ele ia ser um galileu. Não, ele nasceu numa cidadezinha. Deus, ele veio para os improváveis, nasceu numa cidadezinha que ninguém dava nada. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para que nós possamos pensar é que Deus pode salvar o pior dos pecadores, porque Jesus é a solução. Jesus é a solução. Meus irmãos, nós não podemos olhar para a aparência, porque o coração do homem é enganoso. Paulo se torna um cristão e ele se torna grato e obediência. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho para pregar esse evangelho nessa Araripina que está corrompida, que valoriza o poder, a beleza excessiva, o luxo, a vaidade e a promiscuidade. Nós não podemos nos esconder, que querem tirar a inocência das nossas crianças, que querem perverter os valores familiares. O braço de Deus aqui na terra é a igreja de Cristo. Por isso eu e você não podemos nos envergonhar do evangelho, porque ele é poder de Deus. É essa mensagem que nós temos que pregar. É essa mensagem, a mensagem da cruz. Ela não mudou. Se o homem quer vir até Cristo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Foi isso que Jesus disse. A mensagem não mudou. Quando Pedro pregou a primeira vez, que 3.000 pessoas foram convertidas, eles se reuniram e perguntaram: o que é que nós precisamos para ser salvo? Pedro diz: se arrependam e creiam no evangelho da salvação. Não mudou. A igreja é a agência de Deus aqui na terra. É ela que tem que pregar esse evangelho e não se envergonhar da cruz de Cristo. Aqueles crentes que se escondem, que têm a oportunidade de falar e não fala, nós não podemos nos envergonhar, porque quando ele foi levado à cruz, aquele grito que ele deu na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Não foi um grito de derrota, mas ali foi um grito de vitória. Ele lhe substituiu na cruz do Calvário. Por isso você está aqui hoje. Foi um grito de vitória quando ele disse: está consumado. Ele pagou completamente os nossos pecados. A primeira declaração de Paulo é que ele não se envergonha do evangelho. A segunda é: eu não me envergonho do evangelho, ainda no versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus, longe de ser fraqueza, não. Ele é poder, não só para salvar, mas para transformar. Jesus, ele muda a nossa história, ele transforma o nosso caráter, ele muda homens e mulheres, ele transforma de dentro para fora, porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. É isso, essa transformação que ele faz, e é esse evangelho que nós temos que pregar. O evangelho de Deus. A segunda declaração de Paulo é: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Poder para essa humanidade perdida que está sem Cristo. Toda a humanidade, judeus e gentios, judeus e não judeus. Muitos vão rejeitar essa palavra porque são religiosos. A palavra vai chegar no seu coração e eles vão rejeitar. Eles não querem conhecer a verdade. Eles pensam que são sábios segundo o seu coração, mas lá no final eles estão debaixo da ira de Deus, porque todos terão a oportunidade. Às vezes, isso aqui que eu vou lhe dizer agora, meu amado irmão, pode ser palavras duras, mas meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus tios, minhas tias, se não tiver Cristo, eles estão perdidos. Mas o evangelho é poder de Deus para transformá-los. E eu creio e vou continuar pregando, porque eu não posso salvá-los, mas eu posso pregar para eles. Eu posso pregar para eles. Você pode continuar pregando para a sua família, pregando para o seu marido, pregando para a sua esposa, pregando para os seus filhos. Meus irmãos, nós temos que continuar pregando
porque essa segunda declaração de Paulo ela é forte. O evangelho é poder. A palavra poder aqui é dínamos, é literalmente uma dinamite. Onde chega, ele arrebenta o coração, ele estraçalha os nossos corações e nos traz para a sua presença. O evangelho de Deus é poder, nós temos que pregar. Ele é poder para transformar o pior do idólatra, o feiticeiro, o cachaceiro, o macumbeiro, o prostituto. Ele muda a história. E o miserável pecador como eu, ele é poder de Deus para transformar. Infelizmente os judeus não entenderam, transformaram bênção em religiosidade. A igreja tem que ser uma igreja viva, uma igreja viva. Eu venho falando nisso, viva, cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja que se abastece, uma igreja doutrinada e uma igreja que sai para fazer discípulos, que sai para pregar o evangelho, para que pessoas sejam transformadas. Porque a verdadeira circuncisão, eles não entenderam, os judeus, é a circuncisão do coração. Quando Deus ele troca o coração do homem. Troca o coração do homem. Esse é o evangelho que tem que ser pregado. Você pode me perguntar por quê, pastor? Aqui em Romanos mesmo, 3, Paulo vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A humanidade precisa de um Salvador e a solução é Jesus Cristo. Nós não podemos perder essa palavra de vista. A solução é Jesus Cristo. A condenação se estende para toda a raça humana, independente da nacionalidade, cor, número de identidade. Meus irmãos, as palavras são duras nessa noite, mas nossas crianças sem Cristo, elas estão perdidas. Os nossos jovens sem Cristo estão perdidos. Os adultos sem Cristo estão perdidos. Os idosos nesse mundo sem Cristo estão perdidos. Mas o evangelho é poder de Deus para trazê-los de volta, para reconstituir a sua vida. Aqui está a diferença entre o cristianismo verdadeiro, que diz que somente o evangelho pode salvar. O mundo insiste em dizer e olhar para o homem e dizer: o homem é bom. Olhe para dentro de si, a teologia coach. Eu digo: misericórdia, pecador, miserável. Olha para dentro dele, olha para o seu coração. Ele é bonzinho. Aí o que é que Jeremias vai dizer? Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Ele vai dizer: desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? Aí Jesus vai e interpreta o que Jeremias disse. Aí Jesus disse: é do coração do homem onde procede homicídios, imoralidade, prostituição, furtos, falso testemunha e blasfêmia. Somente Cristo pode transformar esse coração, tirar e colocar um coração que pode recebê-lo. Somente Ele. O mundo gosta de dizer: ele é bonzinho. Não existe o bonzinho. Pela graça de Deus. Às vezes querem colocar a culpa no pai, mas a culpa é o pecado. Foi o pai que não educou. A culpa é da cultura, a culpa é da sociedade. É isso que os coaches estão pregando aí hoje. E esse evangelho ele é falso. Porque somente o evangelho pode mudar o nosso coração. Com o poder de Deus, somente ele pode transformar. O homem não é bonzinho. O homem é mau e nasce destituído da glória de Deus. Por isso nós temos que voltar para esse evangelho genuíno, pregar Cristo. A boa notícia é que Cristo já pagou os nossos pecados. Qual a má notícia? Quem não crê será condenado. Quem não crê está destituído da glória de Deus, vai ser julgado pelos seus pecados. Terceira declaração de Paulo. A primeira é que ele não se envergonha do evangelho. A segunda declaração de Paulo no versículo 16 é que o evangelho é poder de Deus. E a terceira declaração de Paulo é que ele é poder de Deus, aqui no verso 16. Vou repetir: porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de quem? Todo aquele que nele crê. Essa é a terceira declaração de Paulo. Nós temos que crer. Deus salva pecadores mediante o evangelho. Essa é a boa notícia. Ele está com seus braços estendidos
Na plenitude dos tempos, no momento certo, na hora exata, Ele manda seu Filho ao mundo, como nosso representante, para nos substituir. Jesus experimentou, meus irmãos, experimentou na cruz a ira de Deus. Todos os nossos pecados foram lançados sobre Cristo. Então a cruz nunca foi para fraqueza. A cruz é a revelação do poder de Deus para todo aquele que nele crê, para os que estão sendo salvos. Naquela cruz, Jesus derramou até a sua última gota de sangue por mim e por você, para todo aquele que nele crê. Aquela coroa de espinho foi colocada na sua cabeça, as suas mãos foram perfuradas, os seus pés foram transpassados por amor. Cada gota de sangue que era vertido naquela cruz foi por amor e foi por você. Por isso o Evangelho é poder de Deus e é salvação para todo aquele que nele crê. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A salvação é através do Evangelho, um ato de Cristo na cruz do Calvário. Muitas pessoas não entendem que Jesus já começou, Ele está trabalhando em nossas vidas e Ele ainda finalizará. 3 atos. Ele nos salvou da culpa, Ele está nos salvando agora, nesse momento que é o período de santificação, do domínio do pecado, e na sua volta, quando Ele buscar a sua igreja, Ele nos salvará por completo da presença do pecado. Quando nós chegarmos em casa, aí sim, nós seremos perfeitos como Ele. Perfeito como Ele. Jesus, Ele é poderoso nesse período de santificação, que Ele está nos limpando do domínio do pecado. Ele é poderoso para nos trazer, para que nós possamos obedecer a sua vida e fazer a sua vontade. Esse período é o principal, porque a volta do Senhor se aproxima e nós temos que obedecer, viver em santidade e em novidade de vida. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos no dia grande final, naquele grande dia onde Ele voltará. Então nós fomos salvos da culpa, do poder, que é o domínio, estamos sendo e seremos salvos da presença do pecado. É isso. Por isso Ele vai dizer que o Evangelho é poder de Deus. Infelizmente, meus irmãos, muitos estão atrás de poder deste mundo. Estão se perdendo, estão tirando o reino de Deus do primeiro lugar, estão enchendo os seus celeiros, acumulando tesouros aqui na terra. Não tem nada ser rico e muito rico, não. A gente não pode reverter a pirâmide. Primeiro o reino de Deus, depois as demais coisas. Nós temos que lembrar disso. Muitos estão atrás de tesouros aqui na terra, e todos que juntam aqui tesouros na terra, a traça vai corroer, juntamente com a ferrugem. Não vai ficar nada. Nosso prédio aqui é a coisa mais linda do mundo. Aqui é o nosso ambiente onde nós nos reunimos, para que nós possamos abastecer o tanque do carro. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. Somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. E nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo, por isso o corpo tem que estar junto. Nós não podemos ficar separados. Por isso o cristianismo, ele é totalmente diferente. O cristianismo, ele vai de encontro contra essas outras religiões. Não adianta eu vir no domingo só para a igreja, não. O cristianismo em si consiste em eu experimentar o poder de Deus. Esse é o cristianismo. Eu tenho que experimentar o poder de Deus. Eu tenho que ter uma experiência libertadora e transformadora com Cristo. Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso caráter, Ele transforma a nossa vida. É isso que o Evangelho faz. Há 10 anos atrás, eu tive esse encontro com Deus. E o Evangelho de Cristo mudou a minha vida. Não foi eu, não fiz nada, porque eu estava caminhando para a morte. Mas foi Cristo em mim. Cristo em mim. A 4ª declaração de Paulo é isso. Ele vai dizer no verso 16, vou ler completo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê,
primeiro o judeu, também o grego. A descendência de Jesus vem através dos judeus. Mas o plano de Deus era trabalhar os judeus para que os judeus fossem canais de bênção para chegar toda a humanidade, judeus e gentios. O plano de Deus é ter um povo para Ele. Deus nos alcança através da fé, é pela fé. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Meus irmãos, não há mérito, não é pelo mérito, a igreja tem que se pegar nisso. Não é pelo mérito, não é pela cor, não é pelo gênero, não é pela idade, não é pela condição social, não é pela educação, não é por moralidade, não é por boas obras, não é por caridade e não é por bondade. A salvação é pela fé, graça mediante a fé. Depois disso nós podemos fazer tudo isso que eu falei, mas se nós não formos alcançados pela fé, tudo isso que eu falei não vai valer nada. Nada. Os meus méritos diante da graça soberana de Deus não passa de trapos de imundície. Trapos de imundície. É isso que a igreja tem que se apegar. A fé aqui é receber. O que é fé, pastor? Receber. Eu me apropriar do senhorio de Cristo. Eu me render completamente ao senhorio de Cristo. Eu abraçar. Esse é o Evangelho. Por completo. Eu me render por completo. E eu me envolver na sua obra. Nós estamos dispostos a viver esse Evangelho, viver conforme a vontade de Deus, para que nós possamos viver conforme acontece aqui no versículo 17, porque a justiça de Deus se revela do Evangelho, de fé e fé. Quando Paulo fala de fé e fé, do começo ao fim a salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé, não é pelos méritos. Como está escrito, o justo viverá por fé, pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A justiça de Cristo imputada sobre nós e os nossos pecados sendo lançados em Cristo Jesus nosso Senhor. Somente assim. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Se arrepender e crer. Se arrepender e crer. Mas a pregação eu já sou crente. Viver e continuar e perseverar até a morte. A igreja precisa dessas mensagens para que ela possa se fortalecer, para sair, pregar e viver conforme a vontade de Deus. O Evangelho de Deus, ele é poderoso. Ele levou sobre si todas as nossas dores, a nossa culpa, o nosso fracasso foi lançado sobre ele. E a justiça de Cristo colocada sobre nós. O que é que nós queremos mais? O que é que nós queremos mais? Pecadores que caminhavam para o inferno. Então, meu irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, não é o que eu fiz, o que eu faço ou o que eu sou, mas é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. De fé em fé, do começo ao fim, a salvação é pela fé, pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. No finalzinho do versículo 17, foi onde Martinho Lutero se converteu. Ele diz: e o justo viverá por fé. Do Antigo Testamento, Abraão, pai da fé, a ele foi imputado justiça. Abacuque falou disso, que o justo viveria por fé. O que é isso? No original está assim: aquele que pela fé vive, viverá eternamente. É isso o significado de que o justo viverá por fé. Eu vou repetir: aquele que pela fé vive, viverá eternamente, pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Do começo ao fim, a salvação vem através dele. O que é que eu preciso fazer, pastor? Crer. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite. Para nós que somos crentes, nessa noite, nós temos nos envergonhado do Evangelho? Se sim, é tempo de mudar. É tempo da igreja despertar. Os dias são maus, os dias jazem do maligno. A igreja tem que acordar para pregar e viver o Evangelho aonde quer que nós estejamos. Os jovens na escola, no trabalho, os adultos, em qualquer ambiente onde você esteja, não se envergonhe do Evangelho, porque Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no grande dia do Senhor.
A igreja não pode se envergonhar, tem que se envergonhar do que era antes, como era a nossa vida no passado, antes de Cristo. Disso eu tenho que ter vergonha, mas agora não. Eu tenho que viver e pregar esse evangelho. Eu não posso me esconder, porque não há mais tempo. O tempo está remido, o tempo não dá mais tempo. Nós estamos nos últimos dias, e o evangelho é como se fosse um leão. Você só precisa abrir a jaula e falar e anunciar para que pessoas sejam salvas. Nós estamos nos envergonhando do evangelho como crentes, nos escondendo. Se nós estamos, nós temos que repensar as nossas vidas, repensar a nossa vida. O evangelho é poder de Deus para transformar o pior dos pecadores. Quem está com a espada na mão para pregar? A igreja, não é o mundo jaz do maligno. Nunca se envergonhe do evangelho, nunca se envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus. Para nós que somos cristãos ainda, crentes, nós que só estamos vindo no domingo à noite, o evangelho é mais do que isso. O evangelho é mais do que isso. Nós temos que experimentar o poder de Deus. Nós só experimentamos esse poder de Deus se nós nos relacionarmos na vertical e na horizontal. Um corpo não pode estar separado. Um corpo só pode impactar se ele estiver junto com o mesmo objetivo. E o objetivo da igreja é dizer que a solução é Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente assim. A igreja tem que despertar. Não há mais tempo. Nós não podemos viver, igreja do Senhor, com os nossos atos anteriormente de teimosia, não. De desobediência, não. De infidelidade, não. O evangelho é poder para mudar, e ele nos dá força para que nós possamos vencer os maus hábitos. Qual o mau hábito da minha vida e da sua que tem que ser jogado fora nessa noite? Não é para confessar o pastor, não. Confesse a Deus diretamente. Ele sabe qual é o seu espinho. O que é que você tem que vomitar? O que é que você tem que colocar para fora? O que é que você tem que derramar, colocar para fora nessa noite que não agrada a Deus? É aquele escondidinho que só você pensa que só você sabe, mas Deus sabe de tudo. Coloque para fora, e que nós, como igreja do Senhor, nós possamos louvar a Deus por estarmos aqui hoje, pela salvação, porque Ele salva pecadores. A mensagem é essa. Nós temos que louvar a Deus, porque a mensagem ainda ela é transformadora, ela muda pessoas, ela transforma de dentro para fora. A igreja tem que continuar. Que nós possamos nos colocar diante dele nessa noite e dizer: ó Deus, eu estou colocando diante de ti, ó Deus, tudo que eu tenho e tudo que eu sou. O que poderei fazer, Senhor, para retribuir tudo que tu fizestes por mim na cruz do Calvário? Essa é a confissão da igreja nessa noite. O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para conosco, igreja do Senhor? Ergueremos o cálice da salvação, pregaremos Cristo até a volta do Senhor. Esse é o papel da igreja. A igreja tem que proclamar, a igreja tem que ser uma embaixada de Cristo, pregando, anunciando o evangelho. Ninguém pode resistir a esse chamado. Simplesmente pregue, fale, não te cales, igreja do Senhor. Há tempo e fora de tempo. Aqueles que estão aqui nessa noite, aterrorizados, cansados, com a culpa na consciência, com a consciência pesada, com perda, no luto, seja qual for o seu problema, hoje você está ouvindo a revelação de Deus, e Deus tem poder não somente para justificar, mas também para consolar. Ele consola nesses momentos difíceis, é Ele que nos consola. Nós temos que experimentar esse poder transformador nessa noite. Que você não possa sair aqui da igreja da mesma forma que você chegou. Não, cansado, sobrecarregado, abatido, não.
Você tem todas as opções do mundo. Já tem todas, porque você tem Cristo. Jesus Cristo é a solução. E mais uma vez, para você que não é cristão ainda, que não teve um encontro pessoal com Jesus, essa última aplicação é para você. Ou para você que está afastado dos caminhos do Senhor e está aqui nessa igreja nessa noite. A solução para a sua vida é Jesus Cristo. Se você está afastado, se reconcilie com Ele. Venha, é um chamado eficaz no coração do pecador. Ele está nos chamando. E você que não é crente ainda, é o que o salmista diz: entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. A salvação somente em Cristo, através do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Vamos cantar um hino para a gente encerrar. E logo em seguida eu vou impetrar a bênção apostólica. Quero convidar você a ficar de pé, amém? Vamos louvar ao Senhor depois dessa palavra. Eu e a minha galega, minha ruiva, né? Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações.
Amém. Bem, geralmente a gente não dá aviso no domingo à noite, mas vou dar um aviso rapidinho. Vou chamar a Luísa aqui, quebrar o protocolo. Em seguida eu faço... É 1 minuto, igreja. A igreja pode sentar. 1 minuto, rapidinho. Ela tinha me pedido dar esse aviso rapidinho. A gente já esticou um pouquinho o horário hoje, por causa de missões. Amém. Boa noite. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Como parte da diretoria da Conferência Conexão de Oricuri, da PIB Oricuri, venho aqui, em nome de toda a equipe, para repassar para a igreja a respeito da Conferência Conexão 2024. Esse ano nós tivemos a 2ª edição, onde foi uma caravana aqui da igreja, uma caravana de jovens para a igreja de Oricuri, foi uma bênção. E próximo ano nós teremos a conferência número 3. E acontecerá no dia 13 de janeiro, será à tarde e à noite. E nós teremos alguns convidados. Um dos convidados é o pastor Guilherme Andrade, que ele é vocalista do Projeto Sola. Ele é pastor da IP Alfa. Teremos Lucas Machado, que ele é tecladista da banda Projeto Sola. Ele é pastor da Igreja IP Norte. Teremos o pastor Paulo, que é o pastor da Primeira Igreja Batista em Oricuri. Teremos o pastor Messias, que é o pastor da Primeira Igreja Batista em Bodocó. E teremos Patrícia Souza e banda, fazendo louvor, e a banda Core. Então vocês estão convidados a fazer parte. A partir de amanhã, nós lançaremos o site, onde estará aberta as inscrições, e lançaremos os lotes, serão por lotes esse próximo ano, e sairá o primeiro lote a partir de amanhã. Luísa, nessa data eu vou ter algum compromisso, não vou poder ir. É um evento de jovens, é um evento para todas as idades, tá? Então, desde de crianças, os pais quiserem levar as crianças, podem levar, até seus, Deus sabe quanta a idade, está convidado. Eu não vou poder, não me sinto apto, então você pode estar abençoando a vida de um jovem, você pode estar fazendo contribuindo para a vida desse jovem, e estão todos convidados. Dia 13 de janeiro, a Conferência Conexão 2024, e será uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, sábado, lembrando que nós temos o evento aqui, né? A primeira chamada do Verão Missões, tá? Verão Missões, e nós estamos comemorando também os 123 anos da Convenção Batista Pernambucana. Então, o pessoal de Recife está vindo todo para cá, Dr. Lincoln, tá? É um projeto que já vai ser lançado em todos os grupos aí. A igreja está toda convidada, a partir das 19 horas, tá? 19 horas aqui, nós vamos trazer as congregações para que nós possamos fazer uma festa bem bonita para agradar a Deus, porque honra, glórias e louvores e adoração somente a Deus. Oremos em nome de Jesus, curvemos nossas cabeças. Te louvamos, Deus, te agradecemos por essa noite. Tu sabes, ó Deus, que tudo que aconteceu aqui foi para a tua glória, tua honra, teu louvor e tua adoração. Que tu possa, ó Deus, abençoar os cansados, os sobrecarregados, colocar de pé o abatido, levantar, ó Deus, e fortalecer a força daqueles, ó Deus, que não estão conseguindo prosseguir. Que a tua mão poderosa, ó Deus, possa guiá-los, possa direcioná-los, possa sustentá-los, ó Deus, através do teu amor salvador, redentor e transformador. Ó Deus, que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.